Não somos melhores e nem piores do que ninguém. Podemos ter recebido condições de desenvolver melhor talento, as nossas capacidades, mas entre homem e mulher e entre pessoas do mesmo sexo não importa. Não somos diferentes, somos iguais perante Deus. Temos a questão no revelar de Deus, na maturidade, é que nós compreendemos que somos todos iguais perante o nosso Deus. E não existe ninguém melhor do que ninguém. Podemos fazer diferente, podemos ser diferentes em muitos aspectos, mas nós nos complementamos. Nós somos instrumento nas nossas diferenças para a glória de Deus, mas como ser humano, como pessoa, somos iguais. Não adianta querermos discutir qualquer outro aspecto que seja. Lá em 1 Coríntios 11, versículo 11 e 12, Paulo escreve sobre isso. Ele fala: no entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Paulo está discutindo um aspecto da cultura, da realidade da época. Se a gente parar e pensar sobre isso, a gente compreende. Paulo foi o primeiro a falar claramente acerca disso, que não existia diferença. Que tanto o homem como a mulher, perante Deus, eram iguais. Ou seja, não existia diferença, não existia uma questão de superioridade, mas que a igreja na época deveria respeitar os costumes, mas por uma questão simplesmente de não bagunçar, não criar uma bagunça na sociedade. E muitas vezes, se a gente olha isso sobre outro aspecto, por exemplo, a questão do escravo, ele era muito claro acerca disso. E ele era favorável? Sabemos que não. Mas como era algo comum na sociedade, algo normal, vamos dizer assim, as pessoas deveriam entender e compreender os processos. Tanto que ele fala, olha, para o escravo, corra atrás da sua liberdade. Mas se você tiver a oportunidade, você abrace essa oportunidade de ser livre. Então a questão que a gente precisa entender é que ele trata da questão da mulher, mas por um lado da sociedade na época, da cultura, mas de forma alguma ele tratava ou falava ou afirmava que o homem estava acima e era superior à mulher e que a mulher era inferior ao homem. Não era isso. Muito pelo contrário, ele deixa bem claro que se complementam, assim como Cristo e a igreja, e que tem papéis e funções diferentes no processo de Deus. E a gente precisa entender que a gente tem processo, mas não é só uma questão do homem e da mulher, mas é de homem com homem em termos de como se complementam para realizar o processo de Deus, da mulher, neste processo de ensinar que complementa o homem. E a gente precisa entender que fazemos parte do mesmo corpo, que somos pedras vivas, independente de ser homem ou mulher, e que todos nós temos um processo a cumprir, uma maneira de revelar e expressar Deus, ou seja, essa multiforme sabedoria de Deus, manifestarmos por meio da igreja, da família, do povo de Deus, a vontade do Pai. E não se trata de uma questão de brigas ou de discussões de feminismo, Olha, a gente precisa entender que não se trata disso, mas se trata de entendermos que somos especiais, todos, e todos temos um compromisso, que devemos ter um compromisso com o Pai e revelarmos esse compromisso no processo de expressarmos e de revelarmos com os dons que nós recebemos, com os talentos desenvolvidos, que foram nos permitidos fazer isso. Toda capacidade humana é resultante da graça, da misericórdia de Deus, e a gente precisa revelar ao mundo tudo o que Deus tem feito. Ele nos capacitou para isso.
capacitou para sermos instrumento de justiça neste mundo. Respeitarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. E num casamento, por exemplo, Paulo deixa muito claro que o homem deve amar a mulher como Cristo amou e entregou pela igreja. Precisa discutir isso. Qualquer tipo de violência não é aceitável, não é algo que a gente deva pensar na possibilidade. E precisamos nos converter a Deus, a sua vontade, o seu querer, e sermos o instrumento de justiça que Deus deseja que sejamos neste mundo, amadurecendo, crescendo, deixando aspectos da natureza humana que são contrários àquilo que Deus ensina e fala. Por isso, nós devemos nos despir do velho homem, da natureza humana, e nos revestirmos de Cristo, para que as pessoas possam nos imitar, para que as pessoas possam buscar conhecimento de Deus, e que a gente possa ser instrumento de justiça de Deus, completando uns aos outros no processo de revelarmos o nosso Deus ao mundo. Que a gente entenda isso e que a gente possa nos submeter à vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.